Salve, salve galera! Mais umas Copas com Lucão começando. Dessa vez, Copa Sul-Americana finalizada a quarta rodada da fase de grupos. Rodada essa que começou na terça. O Racing Montevidéu do Uruguai venceu o Argentino Júnior 2-1. Jogo válido pelo grupo F, grupo do Corinthians, que foi a Assunção e venceu o Nacional do Paraguai 2-0. O jogo no primeiro tempo foi bem morno, mas no segundo tempo o Corinthians conseguiu a vitória com o gol de Yuri Alberto e no finalzinho Mateuzinho ampliou a vantagem do Timão, dando números finais à partida. Boa vitória do Corinthians, traz 3 pontos para casa. Também destaque na terça-feira, olha só, uma vitória esmagadora do Independiente Medellín, mesmo jogando fora de casa, venceu 5-1 o César Vallejo do Peru. Pelo grupo do Atlético Paranaense, o Sportivo Ameliano venceu o Danúbio 2-1 e o Cruzeiro foi à Colômbia e conseguiu uma grande vitória para a Alianza Petroleira. Cruzeiro que não havia vencido ainda na Sul-Americana, venceu a primeira. Lucas Silva fez o primeiro gol. No segundo tempo, Arthur Gomes já ampliou aqui no comecinho do segundo tempo. E no finalzinho, Papagaio decretou 3-0 para o Cabuloso. Boa vitória do Cruzeiro. E para finalizar, tivemos Always Ready da Bolívia vencendo Defensa e Justiça da Argentina 3-0. Na quarta-feira, a rodada da Sul-Americana começou com um empate em 0-0 de Sportivo Luquenho e Coquimbo Unido. Esse grupo aqui é do Red Bull Bragantino, grupo H. E olha só, o Atlético Paranaense, mesmo jogando fora de casa, atropelou o Raio Zuliano. No primeiro tempo, Esquivel e Mastriani fizeram os gols. E no segundo tempo, Lucas Iório e Felipe decretaram uma baita goleada do Atlético, que também dá muita moral para a sequência do campeonato. Boa vitória do Atlético, 3 pontos na conta. O destaque negativo da noite de quarta vai ser aqui do Fortaleza. 4-1 para o Nacional Potosí. É complicado jogar na altitude da Bolívia, mas é uma derrota dolorida aí para o Fortaleza. Facundo Calerro fez o primeiro gol. Lucero empatou para o Fortaleza ainda no comecinho da partida. Martim Prost fez o segundo ainda no primeiro tempo para o time da casa. E depois Saulo Guerra fez o terceiro no finalzinho. Wilson Álvares fechou a conta 4-1 para o Nacional de Potosí. Ainda na quarta, o Cuiabá recebeu o Metropolitanos e venceu bem 3-0. No primeiro tempo, Fernando Sobral abriu o placar e depois Pita, aos 25 e aos 39, decretou a vitória para o Dourado. Ótima vitória do Cuiabá aqui, 3 pontos para a soma da competição. O Boca foi ao Paraguai e venceu o Sportivo Trinidense 2-1. E aqui finalizou a quarta-feira de Copa. Na quinta-feira tivemos os últimos 4 jogos. Esse grupo aqui é o do Inter. Lembrando, o Inter não jogou essa rodada por conta das tragédias no Sul, mas o grupo do Inter jogou. A outra partida foi essa aqui, Belgrano 1-1 contra o Delfim. E o destaque da quinta-feira de Copa Sul-Americana foi do Red Bull Bragantino. Venceu o Racing da Argentina, um time sempre difícil de jogar, time argentino, mas o começo avassalador aqui do Red Bull Bragantino com 2 minutos aí, um intervalo de 2 minutos. Thiago Borbas fez 2 gols relâmpagos. Ainda no primeiro tempo, Santiago Solari diminuiu, mas ficou por aí. Ótima vitória do Red Bull Bragantino, deixou a disputa muito acirrada no seu grupo. Para finalizar, a Universidade Católica do Equador venceu o União La Calera 4-0 e o Lanús da Argentina fora de casa também venceu o seu compromisso 2-0 para cima do Deportivo Garcilaso do Peru. Agora a classificação, né, minha gente? Classificação da Sul-Americana após a quarta rodada está assim. Temos o Always Ready em primeiro com 10 da Bolívia, o Independiente Medellín da Colômbia em segundo com 9, seguido do Defensa e Justiça, o argentino Defensa e Justiça com 4 e União César Vallejo do Peru 0. No grupo B, grupo do Cruzeiro, Universidade Católica venceu e foi a 10. O Cruzeiro também venceu, importante vitória para chegar a 6 pontos. O União La Calera perdeu e ficou com 4, assim como a Alianza Petroleira perdeu e ficou com 1. No grupo C, grupo do Inter, o jogo que aconteceu foi apenas Belgrano e Delfim, um empate de 1-1. Com isso, o Belgrano fica com 6 e o Delfim com 5. Inter iria jogar contra o Real Tomayapo da Bolívia, mas, é claro, né, as enchentes no Rio Grande do Sul fizeram com que o jogo fosse adiado
passado, então o Inter ainda com 5, Real Tomayapo com 1, porém eles ainda têm que se enfrentar. Grupo D, grupo do Fortaleza, mesmo perdendo, o Fortaleza se mantém em primeiro. Fortaleza tinha uma grande vantagem aí. O Boca Juniors venceu, foi a 7. O Nacional Potosí venceu o Fortaleza, fez 4 pontos. O Sportivo Trinidense fica com 3. Disputa acirrada aqui, Fortaleza e Boca, hein? Grupo E, grupo do Furacão. Impecável até aqui, 100% de aproveitamento em 4 jogos, 12 pontos na competição, seguido do Sportivo Ameliano com 7, Danúbio com 4 e o Raio Zuliano sem somar pontos na última colocação. Grupo F do Corinthians, o Racing Montevidéu aparece em primeiro com 8, o Timão em segundo com 7, o Argentino Júnior com 6 em terceiro e o Nacional do Paraguai praticamente eliminado com 1. Outro grupo aqui muito acirrado, disputa entre 3 clubes, hein? Grupo G, grupo do Cuiabá, importante vitória, hein? Olha, o Lanús venceu, né? Foi a 10 e o Cuiabá com a vitória foi a 8. Disputa também acirrada aqui entre Lanús e Cuiabá. O Deportivo Garcilaso perdeu, ficou com 4 e o Metropolitanos também não venceu até agora, 0 ponto. Para fechar, grupo H do Red Bull Bragantino, o Racing da Argentina aparece com 9, porém em primeiro por conta do saldo de gols. O Red Bull Bragantino com a mesma pontuação, disputa muito acirrada aqui também. Coquimbu Unido é o terceiro e o Sportivo Luquenho é o último colocado com 1 ponto. Lembrando, hein, gente, apenas o primeiro colocado se classifica diretamente às oitavas de final. O segundo colocado vai para uma repescagem. Os 8 segundos colocados aqui da Sul-Americana vão para a repescagem e esperam pelos 8 terceiros colocados da Libertadores. Esses aí vão fazer os embates sorteados pela Conmebol para ver quem avança às oitavas da Sul-Americana. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Rodada 4 finalizada da Sul-Americana. Deixa o like aqui se você gostou do conteúdo. Também comenta qual foi a partida que você achou a melhor dessa quarta rodada. Se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse. Um grande abraço e falou!